Eu quero cumprimentar a todos, né, do canal YouTube com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos que ainda hão de inscrever ou que estão inscritos. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal do YouTube, né, de Vinícius Evangelista, que sua vida seja abençoada muito e muito mais para a glória do meu Deus, do nosso Deus. Eu quero, nessa rica e oportuna, né, oportunidade, momento, ministrar sobre a sua vida uma palavra que se encontra na primeira epístola, né, do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, né, versículo 1 e 2, a qual está escrito assim. Primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Está escrito: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Graças a Deus, aleluia, glórias a Deus. Que maravilha a palavra de Deus. Que maravilhas as escrituras sagradas. Nós vemos nessa epístola do capítulo 2, versículo 1, o apóstolo dizendo, falando, antes de tudo, pois exorto, ele diz, ele está aconselhando que se use a prática de súplicas. Suplicar é pedir humildemente. Suplicar é pedir humildemente, nesse caso, pela vida de todos os homens. É sem fazer acepção de homens. É todos eles. Você vai ver o apóstolo ensinando para fazer súplicas. Você vê no texto a qual citei, no versículo 1, do capítulo 2 da primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, ele dizendo, súplicas, orações, intercessões, que orar em favor de outrem, ações de graças, aleluia, em favor de todos os homens. E então no versículo 2 nós vemos o apóstolo Paulo dizendo, pelos reis, né, e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Você então que se acha de Jesus Cristo, você que confessa o nome do Senhor Jesus Cristo, você que confessa a fé em Jesus Cristo, esse é um ensinamento, é uma prática que nós devemos ter em nós, que antes de nós falarmos mal, e aliás eu e você não temos direito algum de falar mal dos homens, qualquer que seja o homem, seja ele um bandido, um criminoso, seja ele um político, seja ele um jogador de futebol, seja ele um advogado, um doutor, eu e você não devemos falar mal de nenhum dos homens, seja também em gênero masculino ou feminino. Eu e você temos que, antes de tudo, então, meu querido e minha querida, senhoras e senhores, fazer então a prática de súplicas. Você que então tem pessoas que são inimigas suas, são seus adversários, você deve suplicar por ele, orar por ele, você deve interceder por ele,
entendeu? E a Bíblia diz também fazer ações de graças em favor de todos os homens. Aleluia, glórias a Deus. Você quer favor de Deus? Então peça também um favor de Deus na vida, sobre a vida de todos os homens. Não pense que só você quer ser favorecida por Deus, quer achar graça diante de Deus. Torça e deseje também, como vai dizer essa palavra lá no versículo 4, que o desejo de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus. Deus deseja que os homens eles se salvem. Então não pense que somente você que deve achar graça diante de Deus. Não, meu querido e minha querida, senhoras e senhores, todos os homens, seja o estuprador, a qual hoje na nação brasileira tem havido, né, uma discussão, né, sobre o estupro, né, que tem sido aumentado o índice de estupros no país. Então, todos esses homens, sejam eles malignos, perversos, arrogantes, soberbos, injustos, mentirosos, Deus deseja que eles se salvem, venham ao conhecimento pleno da verdade. Então eu e você devemos praticar isso em nossa vida. Deus deseja que o presidente da República em exercício, Michel Temer, tenha o favor de Deus em seu governo, né? Tenha o favor de Deus neste momento em que ele está exercendo, então, né, o cargo de presidente da República. A ex-presidenta Dilma Rousseff, Deus quer que ela, né, tenha o favor dele, né? Então nós devemos orar por eles, suplicar por eles, interceder por eles, né? Pelos governantes aí do seu estado, né? Pelo prefeito da sua cidade, pelo presidente de bairro, pelos vereadores da sua cidade, pelos deputados do seu estado, pelos deputados da República, nesse caso os deputados federais. Então Deus quer que você ore pelas pessoas que são, né, reis, pelos governantes e pelos também aqueles que são investidos de autoridade, né? Então você pode orar aí por eles. Você que tem uma professora, né, aí na sua universidade, na sua escola municipal, estadual, particular, ela é uma pessoa investida de autoridade, seja ela um professor ou uma professora. Então ore por eles, interceda por eles, suplique por eles, para que eles tenham o favor de Deus na vida deles, que eles venham ter o pleno conhecimento da verdade, sabendo que a verdade é que Jesus Cristo, né, é o único Deus, né? A Bíblia vai dizer nessa mesma palavra, porque é um só Deus, né? Ela vai dizer assim: porquanto há um só Deus, e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Então, é isso que Deus deseja que os homens venham conhecer, saber que não há outro Deus, mas só um Deus, né? E Jesus Cristo, né, o Filho de Deus, Filho do Pai. Então, você, em nome do Senhor Jesus Cristo, depois dessa então ministração desta palavra que se encontra na primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2, ao qual eu citei aqui, você tem essa prática de orar
né, por todos os homens, de pedir, de suplicar por eles, de interceder por eles, porque nesse momento eu quero convidar você para orar comigo a respeito dessas pessoas, né, de todos os homens e dos que são reis, dos que são investidos de autoridade. Vamos entrar na presença de Deus neste momento, em nome de Jesus. Então, Pai glorioso e maravilhoso, o Deus da criação, o Deus que fez os céus e a terra, o mundo e aquele que neles há. Meu Deus, eu rogo ao Senhor, suplico a Ti, pela vida de todos os homens do planeta Terra, Pai. Todos eles, Pai, como está escrito na Sua palavra, meu Deus. Pelo índio, pelo bárbaro, pelo europeu, pelo africano, pelo americano do continente da América do Norte, do Sul ou Central. Independente qual seja o continente, nós rogamos e suplicamos o seu favor por todos os homens na terra. E oramos também, Jesus, pela graça do Senhor na vida dos reis, de todas as nações, aqueles que são como que a autoridade, ó Deus, de governar, meu Deus, o país, seja ele um rei ou um ministro, ou um presidente, ou uma rainha, meu Deus, mas em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço favor sobre a vida destes que tem importância para essas nações, Pai. Deus, em nome de Jesus, toca na vida deles, Pai. Nos presidentes que nós temos, ó Deus, nas nações, Pai. Toca na vida deles, em nome do Senhor Jesus Cristo, para trabalharem com justiça em favor do povo, em favor das pessoas de cada respectiva nação a qual esse ou aquele rei, ou presidente, ou ministro, ou rainha, ele está então em exercício do seu trabalho e carga função, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que eles venham ao pleno conhecimento da verdade, meu Deus. Como está escrito, Senhor deseja que eles se salvem, Pai. Então, meu Deus, revela-se a eles, Pai. Meu Deus, ajuda eles a encontrarem, meu Deus, a vida que está em Jesus Cristo. Faz com que os corações deles, Jesus, sejam brandos e esmolecidos, ó Pai, para ouvir a verdade, para ouvir a sua palavra, meu Deus. Eu ministro em nome do Senhor Jesus Cristo sobre a vida de todos os governantes mundiais, Pai, de todas as autoridades que então estão investidas de autoridades sobre o planeta, Pai. Os abençoe, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Fique com Deus, viu? Deus te abençoe e tenha uma feliz, quarta-feira para a glória de Deus. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.